Bora lá, vamos ver como transformar a leitura de algo passivo para uma habilidade de verdade. Foi o que Mortimer Adler percebeu ao reler livros que ele achava que já dominava. Surpreendente, né? Aí ele sacou um problema bem comum. Muita gente sabe ler, mas não entende de fato o que está lendo. A gente costuma ler só para pegar informação, mas o segredo, segundo Adler, é ler para compreender. E para isso, existe a leitura ativa. É uma técnica que qualquer um pode aprender, viu? O primeiro passo é achar o esqueleto do livro. Adler usava uma metáfora ótima, um raio-x. Com esses 3 passos, a gente consegue enxergar a estrutura que sustenta o livro todo. Quando se entende a estrutura, aí sim começa a conversa de verdade com quem escreveu. Primeiro, quais são as palavras-chave? O que o autor realmente quer dizer com elas? Pois é, palavras como liberdade ou justiça podem ter significados bem diferentes para cada autor. Depois, a gente caça as frases principais, sabe? Onde o autor bota a opinião dele na mesa. E por último, por que ele pensa assim? Quais são os argumentos que ele usa para se justificar? Com essas regras, não só se entende o que ele diz, mas principalmente por que ele diz. E isso não é só um exercício, não. A recompensa é bem maior. Ler ativamente nos conecta a uma conversa que atravessa milênios. É a chamada grande conversa. Os livros não são objetos parados. São autores vivos, conversando uns com os outros através do tempo. Eles falam de problemas que a gente vive hoje. São super atuais, mesmo sendo antigos. Essa habilidade é a base do que se chama de educação liberal. É sobre libertar a mente. Fica a pergunta, né, de qual grande conversa a gente pode estar perdendo. Hoje, a gente vai explorar uma obra clássica que desafia uma das nossas habilidades mais básicas, Como Ler um Livro, de Mortimer J. Adler. E olha, essa é uma análise que pode mudar para sempre o jeito que se enxerga uma estante de livros. Bom, vamos começar com essa pergunta que vai direto ao ponto. Parece óbvio, né? A gente aprende a ler na escola. Mas o Adler argumenta que a maioria das pessoas, mesmo as com mais estudo, nunca aprendeu de verdade a ler para compreender. E o mais curioso aqui é que essa é uma confissão do próprio autor. Ele não está falando de um pedestal como um especialista que sabe tudo. Não, ele está compartilhando uma descoberta pessoal, até meio humilhante, que foi o que deu origem a todo o trabalho dele. Isso nos leva direto para a primeira grande ideia do livro, a tal da ilusão do conhecimento. O Adler percebeu que uma coisa é acumular informação para passar numa prova, outra, bem diferente, é entender de verdade aquilo que foi lido. A história dele é sensacional. Imagina só, um aluno jovem, brilhante, em Colômbia, que simplesmente devorou dezenas de clássicos. Ele se sentia ao máximo o dono do saber. Só que aí, o castigo, como ele mesmo diz, foi virar professor desse mesmo curso. Foi nesse momento que a ficha caiu. Quando ele precisou explicar os livros, percebeu que só conseguia repetir o que os outros diziam sobre eles. Então, o ponto central é este aqui. Ele tinha a informação, mas não o entendimento. Ele conseguiria, sei lá, gabaritar uma prova de múltipla escolha, mas não conseguia explicar o significado daquelas ideias com as palavras dele. E essa, segundo ele, é a grande armadilha em que muita gente cai. Ok, se esse é o problema, qual seria a solução? O Adler chama de leitura ativa. É uma mudança de perspectiva. Enxergar a leitura não como um ato passivo, de só receber informação, mas como uma habilidade que exige esforço, uma habilidade ativa. E essa analogia aqui é perfeita para ilustrar a diferença. A leitura passiva é como pegar uma bola que alguém joga. É simples, não exige muito. Agora, a leitura ativa, essa é como jogar uma partida de tênis. É um jogo, é dinâmico, tem troca, exige esforço, estratégia, um envolvimento constante. Basicamente, a leitura ativa transforma o que seria um monólogo do autor em um verdadeiro diálogo. Vira uma conversa em que a gente questiona, concorda, discorda, mas, acima de tudo, busca entender de verdade. E aqui a gente volta para o ponto principal. O teste definitivo para saber se o entendimento aconteceu não é conseguir citar o autor de cor. É conseguir traduzir as ideias complexas dele numa linguagem própria, mais simples. Se isso não for possível, o entendimento provavelmente não foi completo. Certo, então como é que se pratica essa tal leitura ativa? Bom, o primeiro passo, de acordo com Adler, é aprender a enxergar a estrutura de um livro, o que ele chama de esqueleto. Eu adoro essa metáfora. Um livro não é só um amontoado de palavras, né? Os grandes livros, principalmente, são construídos com muito cuidado. A tarefa de quem lê é quase como a de um arquiteto ou de um médico. É usar uma espécie de raio-x para ver os ossos, a estrutura que sustenta todo o argumento. E aqui estão os 3 primeiros passos práticos.
Antes mesmo de mergulhar nos detalhes, um leitor ativo busca responder a estas 3 perguntas. Qual é a ideia central do livro? Como ele está organizado para defender essa ideia? E, finalmente, que problema o autor estava tentando resolver? Fazer isso logo de cara muda completamente a experiência de leitura. Agora, vamos ampliar um pouco nosso foco. Ler um livro de forma ativa é fundamental, mas o Adler nos convida a enxergar algo ainda maior, o lugar daquele livro específico numa conversa que atravessa séculos. Essa é uma ideia muito poderosa. Um grande livro é quase sempre uma resposta, uma crítica ou uma continuação de um outro grande livro. Ler, nesse sentido, é como entrar numa sala onde os maiores pensadores da história estão debatendo um assunto. Este slide dá um exemplo bem claro disso. As ideias sobre justiça e governo não surgiram do nada. É um diálogo que continua até hoje. Ao ler esses livros, numa certa ordem, a gente não está só lendo textos isolados. A gente está acompanhando o desenvolvimento de uma das ideias mais importantes da nossa civilização. E aqui está o benefício prático disso tudo. Entender essa grande conversa nos dá um contexto que faz toda a diferença. Ler Aristóteles antes de ler Locke, ou ler Locke antes de ler Jefferson, ilumina o texto mais moderno de um jeito que a leitura isolada jamais conseguiria. Para terminar, por que tudo isso importa para além do nosso desenvolvimento pessoal? Adler defende que a leitura ativa não é apenas uma habilidade intelectual, é, na verdade, uma necessidade cívica. Um dos exemplos mais fortes que ele usa é o dos fundadores dos Estados Unidos. Figuras como Jefferson, Adams, Madison, eles não estavam só tendo ideias geniais do nada. Eles eram leitores ativos, completamente imersos nessa grande conversa sobre liberdade e governo. A capacidade que eles tinham de analisar, criticar e juntar todas essas ideias foi a base sobre a qual eles construíram uma nação. E aqui fica o alerta. Quando uma população perde essa capacidade de ler criticamente, ela passa a só consumir informação sem questionar, e com isso se torna um alvo muito fácil para desinformação e para quem quer controlar o pensamento das pessoas. Por outro lado, uma sociedade que incentiva a leitura ativa cria cidadãos que conseguem pensar por conta própria, analisar argumentos e participar de forma inteligente do debate público. Para o Adler, essa é a verdadeira base de uma democracia forte e saudável. E a gente termina com essa reflexão. A proposta de Adler é um convite para a gente mudar a nossa relação com os livros, deixar de ser um mero espectador e se tornar um participante ativo nesse diálogo. A questão que fica no ar é: será que estamos prontos para aceitar esse desafio?